Bom dia, meus amores. Não sei como estou em pé, gente. Tem dias e dias. Tem dias que a gente dá um pulo da cama, tá ótima, plena. E tem dias que eu tô com sono do cão. Ontem dormi cedo, mas hoje tá tenso. Iniciando mais um vlog por aqui. Hoje dia de treino, hospital e depois capotar em casa pra dormir. Quer que? Virar um monte aqui. Pode virar. Super coffee de todos os dias. Pré-treino. Terça-feira é o dia mais difícil da semana. Porque, apesar de quinta também ter trabalho 12 horas, terça-feira parece que ainda tá no descanso do final de semana. Eu não tô preparada psicologicamente para trabalhar até 8 horas da noite. E terça-feira é um dia que eu nunca consigo sair mais cedo. Quinta normalmente eu consigo, mas terça não. Gente, fazer o plantão até 8 horas é um baita desafio pra mim. Várias pessoas fazem 24, 36 horas, enfim, mas fazer 12 horas pra mim é complicado. Porque tem a rotina do sono, durmo cedo, acordo cedo, enfim, então vai dando 7 horas, hoje eu tô fadigada, exausta. E eu faço 12 sábado a cada 15 dias. Na verdade eu não faço 12 nunca, eu sempre passo antes e vou embora ou 6 da tarde ou 7 da noite. Ou vou embora 6 ou vou embora 7. E terça-feira é um dia que tem os residentes e eles nunca conseguem chegar mais cedo. But, vamos ver. Já tô aqui até preparada pra mandar um zap. Ai, Deus. Seis e 40 e inicia-se a correria do dia, fazer um café a jato, me arrumar e eu tenho que sair de casa 7h30 para conseguir chegar a tempo no hospital. Bora! Vou levar um cafezinho solúvel, porque hoje vou precisar. And uma xicrinha. By me. Aqui gravando o vídeo se eu não fosse ter que correr pacas. Mas tudo bem, partiu. Eu sempre levo grande assim, porque eu sei que as minhas divas lá vão querer também. Esse docinho dá para servir todos. Depois, mais tarde, eu mostro pra vocês meu lanche do hospital. E é isso. Partiu, carroça, marmita, minha garrafa d'água, que eu não ando sem. E minha maquiagem eu vou ter que fazer no carro. Things as always. Chave do carro. Hello, meus amores, são 7h10, estou exausta. Normalmente, terça-feira, eu nunca consigo alguém para me render mais cedo. Mas eu encontrei com um colega médico, óbvio, que estava aguardando a esposa dele, que ia fazer uma colestectomia. E aí ela subiu para operar, imagino que ele estava aguardando ela.
E aí eu falei, pô, você podia me salvar e fazer de 7 às 8. E aí ele falou sim na hora. Ou seja, estou indo embora agora pela glória de Deus. E eu queria fazer um comentário aqui. Gente, eu não sei se mais alguém passa por isso. Mas eu já passei, já fui muito daquela síndrome de preciso estar sempre produzindo, ficar parado, descansar, isso, enfim, não pode, é perda de tempo, enfim, vamos lá. E é isso. E eu melhorei muito, principalmente depois que eu entrei para cerâmica e principalmente depois que eu comecei a estudar sobre o estoicismo. Então isso já não é mais uma angústia para mim. Porém, eventualmente eu me pego assim, acabando um plantão, por exemplo. Normalmente a minha bateria acaba 6, bateria que eu digo, minha bateria física mesmo. Normalmente acaba 6 da noite, né? Porque eu acordo muito cedo, vou treinar e tal, então dá 6 horas, seria o meu horário assim, padrão ouro para poder ir embora para casa. E aí, hoje, quando deu 7 horas, que eu pedi pro colega, na hora que eu entrei aqui no carro, eu falei assim, nossa, eu vou chegar em casa às 7h20, o que custava ter esperado mais um pouco? Será que esse cansaço que eu tô é um cansaço, tipo, verdadeiro, digno de ser um cansaço? Ou será que eu tô meio mimizenta? E aí, me peguei reflexiva nisso, porque assim, eu fiquei, sendo bem sincero, que eu parei pra pensar. Eu trabalhei só 12 horas. Eu nunca fiz 24 horas, por exemplo. Meu máximo de plantão foram 16 horas. Isso lá no início, logo quando eu me formei. E aí depois eu comecei a perceber que eu ficava muito cansada e parei. E aí meu máximo hoje em dia são 12. Então assim, eu dormi, sei lá, desde que eu me formei 3 noites no hospital, fiz 3 plantões noturnos que foram suficientes para eu identificar que eu não sou a pessoa que vai fazer plantão noturno, não gosto de dormir fora de casa. Isso desencadeou uma crise de ansiedade que eu nunca tive na vida, que graças a Deus nunca mais tive outros episódios, mas precisei cortar o mal pela raiz. E aí, hoje eu saí do hospital falando assim, gente, será que 12 horas de plantão de fato cansam? Mas assim, a gente não para um minuto. Tô falando pra vocês o questionamento que eu me trouxe e automaticamente estou refletindo que sim, de fato, tem motivo para estar cansado. Mas é isso, gente. Essa reflexão que fica. Não sei se mais alguém passa por isso. Agora estou indo jantar com o Senhor, meu marido. Vamos jantar num horário ótimo, às 7h30. E amanhã é aniversário dele. Vamos ver o que a gente vai fazer para comemorar. E é isso, meus amores. Só gratidão. Chegaram umas comprinhas aqui em casa e eu vou fazer um unboxing com vocês. Meu, é pequeno. Porta guardanapo. Bonitinho, mas nada demais, é de vidro. And almofadas. Eu comprei essas capas de almofada, que elas estão aqui. Aí comprei essa aqui que é mais estreitinha, bem bonita, acabamento bem bonito, ó. Comprei essa verde. Comprei essa azul estreitinha também. Essa verde estreitinha. E essa neutro aqui, mais caramelo. Bem bonita, gente. Um material bem maravilhoso. E aí eu comprei uma de cada cor para poder ver a qualidade. Como eu gostei, aí eu já comprei mais para poder fazer o conjunto. Então eu vou botar a base bege e aí vou alternar, né? Bege com azul, com essa daqui. E aí chegou agora a almofada mesmo. Uma já rasguei, enfiei a unha. Olha o que eu comprei. A dentinha? Bom dia, meus amores. São 10h20. Hoje é dia 15 de outubro, dia do aniversário do Iago. Fiquei na função, né? Acordar com calma. Ele resolveu não treinar hoje de manhã cedo para poder a gente tomar um café com calma, sem pressa, sem correria, porque ele ia trabalhar. E eu vou malhar mais tarde. Estou aqui desde
8 da manhã, já tem umas 2 horas mais ou menos. Inclusive, fica essa dica. Eu tô fazendo uma leitura, né? Tô estudando sobre marketing, sobre posicionamento. Eu não gosto de, quando eu tô estudando, ficar com o celular do meu lado, com o Wi-Fi ligado, porque isso tira a concentração de qualquer um. Fica notificação o tempo inteiro, mensagem de grupo, enfim. Então, não tem como, isso não funciona. Então, eu desligo o meu Wi-Fi e coloco o cronômetro para rodar. Agora eu tô na minha pausa, então eu liguei de novo, mas aqui, ó, tá o cronômetro, né? Então eu fiz um ciclo de 50 minutos. Agora parei para poder gravar para vocês, enfim, responder uns WhatsApps. Vou desligar o Wi-Fi e voltar para a leitura. E isso faz toda a diferença, porque às vezes a gente fica assim, tenho déficit de atenção, tenho TDAH, não tô conseguindo filtrar e absorver nada do que eu tô lendo. E na verdade é simplesmente porque você está com excesso de estímulo e está com o celular ligado do seu lado, o que te tira a sua atenção, né? Não tem como alguém ficar focado com o celular buzinando do seu lado o tempo inteiro. Outro ponto que eu ia falar pra vocês. Toda segunda, quarta e sexta eu tenho... segunda eu tenho o dia inteiro livre, né? Quarta-feira eu tenho a manhã livre e sexta-feira eu tenho meio que a manhã e a tarde livre. Mas é um dia mais flexível que eu não trabalho, segunda, quarta e sexta. Então eu uso esses 3 dias para o meu desenvolvimento pessoal, para minha leitura, para meus estudos, para produção de conteúdo e para, enfim, todas essas questões que envolvem, enfim, o desenvolvimento e a produção de conteúdo. Então, eu tenho uma meta, né? Eu tento ler todo santo dia, mas segunda, quarta e sexta são os dias que eu acabo conseguindo ler mais, porque eu tenho mais tempo livre. Então, agora eu estava estudando sobre marketing e posicionamento, como eu falei pra vocês, e aí eu leio, depois eu vou anotando os tópicos no Notion e mando pro chat GPT, e aí a gente tem uma conversa, eu e ele, debatendo sobre os assuntos. Acaba que, por exemplo, gente, eu tenho um PS aqui, eu tenho dermografismo, então só de eu ter coçado meu rosto aqui 5 segundos eu já fico marcada. Mas enfim, voltando ao assunto. Esse é o jeito inteligente de você usar a inteligência artificial, porque você lê, depois você coloca os tópicos lá e aí você debate junto com ela para você ter mais conteúdo em cima desse conteúdo já lido, né? Então, é sempre de uma forma estratégica que a gente deve usar, porque senão a gente vai emburrecer ao invés de ficar mais inteligente. A gente vai discutindo os tópicos, eu peço para ele me fazer perguntas para eu poder refletir sobre, eu penso em estratégias, né? Como eu vou aplicar isso de uma forma que seja útil, como que eu vou ajudar a vocês, né? Principalmente as médicas que querem se posicionar aqui, através desse conteúdo, como que isso vai ser útil para vocês. Mais disso lá no Instagram e no TikTok. Hoje a Ana tá aqui, que é a funcionária que trabalhava na casa dos meus pais, e agora ela veio trabalhar com a gente, então ela vem toda segunda e quarta para nos ajudar. E a comida dela é maravilhosa, sempre focadinha na dieta, tudo maravilhoso. Hoje a gente vai fazer um almoço light, do jeito que a gente gosta. Meu pai tá pensando em fazer uma surpresa pro Iago lá no escritório, no trabalho. E eu farei uma surpresa pra ele hoje à noite, aqui em casa. E é isso, mas vida normal, daqui a pouco eu vou treinar, 3 da tarde. Depois eu tenho unha e depois a função da surpresa do Iago. Hoje não tem trabalho, como eu falei pra vocês. E é isso, meus amores. Bildinha Maria, responsável pelo nosso almoço de milhões. Então vamos lá, temos franguinho grelhado, legumes, como que foi esse legume? Forno? Não, grelhado. Na frigideira. Frigideira. Milho, botou melzinho? Sim. Milho grelhado com mel trufado, batatinhas na air fryer, saladinha de repolho e um arrozinho branco. Amém? Amém. Então partiu comer? Partiu comer. Uhul! Gente, eu tô com uma preguiça de ir pra academia. Eu queria até tomar um super coffee. Porém, se eu tomar essa hora, são
2h16 e eu vou ter dificuldade pra dormir à noite. Então vou aguentar. Comi um quadradinho de chocolate agora. Mentira, comi 3. E fazer uma maquiagem. Eu tô com uma olheira do cão. E vou pra academia, depois fazer a unha. Mas hoje foi uma manhã ótima. Li umas 2 horas mais ou menos. Passei o conteúdo pro chat. Discuti com o chat. Criei novos resumos, novas sínteses, né, sobre o assunto. Que é posicionamento, marketing digital e vendas e... enfim, todo esse universo. E foi muito bom. Protetor solar. O meu protetor favorito, eu já contei pra vocês, que é esse aqui, ó, da Aticos, que é o Aquafluid. Porém, eu gosto de usar ele pro dia a dia. Pra academia, eu uso esse daqui, que é um que eu não gosto muito, porque eu acho que ele fica mais pesado. Então, é um protetor assim, mais denso, enfim. Esse aqui é um protetor mais leve, que eu gosto de usar pro dia a dia, que parece que você está sem protetor de fato. 3 dedinhos, né, então, quantidade suficiente para rosto e colo. Acho que eu passei muito fino. Mais uma. Não tem como querer prevenir o envelhecimento sem usar protetor solar. Todo santo dia, religiosamente. Precisa passar. Ó, isso aqui fica uma textura assim, ó, meio colando, sabe? Meio pesado mesmo. E esse aqui, ele é oil control e é fluido, né? Então, eu acho que ele deveria ser um pouquinho mais seco para agradar cosmética, né? Que eu gosto mais. Eu tenho bem o microfone para essa câmera que eu uso, né? Que é a Osmo Pocket. Isso aqui. E eu tenho um microfone, mas eu confesso que eu nunca usei. Mas eu deveria começar a usar. Corretivo, eu amo esse aqui da Clinique, gente, amo muito. Não sei mais, Even Better o nome. Só que ele acabou, né? Vamos ver se eu consigo tirar alguma coisa daqui. E eu confesso que eu tô meio pão dura pra comprar. Porque o meu cartão tá difícil, meninas. Foram muitos gastos ultimamente. E eu, teoricamente, não tô precisando de corretivo, né? Porque eu tenho esse... Tenho mais uns 50 mil aqui dentro. Deixa eu mostrar pra vocês meu estoquezinho de maquiagem. Essa aqui é minha gaveta. Não tenho muita coisa, mas tenho, assim, tem um corretivo, 2, 3. Estão precisando? Não tô, né? Esse daqui não deveria estar aqui. Aqui são as minhas bases. Aqui batons. Aqui iluminador. Olha isso, gente. Comprei, nunca usei. Comprei, nunca usei. Ganhei, usei uma vez. Aqui são os pincéis. Aqui, iluminador, blush, essas coisas. Enfim, então assim, precisando, não estou. E aí, por isso que eu tô dando uma segurada nas compras que não são necessárias. Ah, lembrei que eu ia falar, que eu tava falando com vocês. Eu, principalmente quando a gente vai viajar, aí você vai vendo, eu pelo menos faço isso, eu vou vendo um monte de TikTok, de vídeo, de compras de farmácia, de maquiagem, de tudo, não sei o que, e sai comprando 50 mil coisas, muitas delas estragam, muitas delas você não usa, muitas delas não são indicadas pra você, e aí você fica com aquele excesso de produtos, gasta dinheiro à toa, enfim. Isso daqui é porque eu já tirei muita coisa pra doar, muita coisa com... fechada, lacrada, enfim, então eu tô tendo um consumo mais consciente no quesito maquiagem. Roupa eu fui praticamente obrigada, porque, né, então eu tava focada em fazer as coisas da casa, né, em decorar, em comprar os móveis, enfim, e aí acabou que os meus boletos de roupa, eles deram uma segurada nesse momento. Agora eu vou passar um olhinho pra proteger o cabelo do suor. Esse aqui, por que que eu uso ele pra academia? Ele é um óleo mais denso e eu confesso que eu não amei. Ele tem um cheiro muito maravilhoso, inclusive ele tem o cheiro de um perfume da Chanel, que é esse aqui, ó. Coco Chanel.
Parece, assim, a mesma fragrância. Então ele é de fato muito gostoso, mas ele pesa um pouco no cabelo, então acaba que eu não uso no dia a dia. Faz bastante tempo que eu não uso, eu vou ver se... Vou ver não, hoje de manhã, hoje à noite quando eu lavar a cabeça, eu vou passar ele pra ver. Não faz muito bem pro cabelo, né? Passar um spray fixador, mas esses cabelinhos aqui, eles acabam com a gente. Gente, 2h30. Meu personal é às 3h e eu ainda preciso abastecer o carro. Que inclusive eu odeio, porque eu odeio gastar meu dinheiro com coisas que não são de mulher. Jantarzinho especial de 33 anos do Iago. E vou mostrar as cerâmicas que eu fiz. O Iago desceu para buscar o japonês. Essa cerâmica aqui eu que fiz. Muito maravilhosa. Ó, na época ainda não tinha nem o carimbo. Esse bolzinho que eu ganhei da Duda, uma amiga minha. Esse aqui eu fiz também, que é para poder servir. E esse aqui, né? Apoio do hashi. Vinhozinho. Delícia para uma quarta-feira. 15 de outubro, 7h20. Deixa eu mostrar o céu. Quando é que eu vou comprar outra gaiotinha? Hoje. Bom dia, meus amores. Dia 16 de outubro, 4h55. Estou caindo dura, mas compromisso é compromisso e vamos treinar. Hoje será um dia longo, daqueles infinitos e intermináveis. Fazer minha hidratação matinal. Normalmente são 2 copos desse logo ao acordar. Super coffee. Treino. E depois hospital, mas pelo menos hoje eu consegui uma pessoa para me render. Então eu vou sair mais cedo, então eu vou sair às 8. Temos sabor novo. Super Coffee Lajotinha. Minto, não sei se vai ser novo, né? Eu recebi uma amostra. Mas tô bem animada, porque o de língua de gato eu já amo. E temos cupom, vocês já sabem. Só colocar Vivian lá no site do Cafeinarme. (6h32), treino finalizado, pão na mão e partiu tomar o café da manhã daquele jeito, naquela correria maravilhosa que João Pedro adora, né? Ele ama. Gente, essa hora é simplesmente insano. Eu passo por isso toda terça e quinta, né? Que são os dias que eu trabalho entre 8 horas. Na verdade, são os únicos dias da semana que eu trabalho no hospital. Então, como eu entro às 8, e eu de fato entro às 8, tem que ser muita correria. Tô até pensando em acordar mais cedo, treinar de 5 às 6, que aí ia ser um pouco menos de correria, né? A gente já tá acordando 4h40. Então, tá não é puxado assim, porque a gente dorme cedo, tá? Não se enganem. A gente tem uma boa noite de sono, mas... Enfim. Eu recebi uma mensagem no Instagram de uma seguidora falando que é muito legal, porque eu sempre posto a gente acordando de manhã, o sol nascendo, a gente tomando o nosso super coffee, enfim. E aí ela falou assim, é muito legal ver esse companheirismo, vocês têm os mesmos objetivos, então um puxa o outro e tal. E eu falei completamente, porque assim, você tá dormindo com uma pessoa que tem uma rotina completamente diferente da sua, dificulta bastante coisa. Imagina, se o Iago acordasse 9 da manhã, fosse dormir meia-noite, a gente não ia dormir nenhum dia juntos, não ia acordar nenhum dia juntos, enfim, modifica toda a rotina. E quando eu o conheci, ele dormia 11 e pouca, meia-noite, via um episódio de série todo santo dia, religiosamente, e acordava por volta de 7, 7 e pouca. E a faculdade dele era à noite, então ele, enfim, tinha uma manhã mais livre, ia treinar, etc. E aí, eu nunca fui essa pessoa que dormiu 11 e pouca, meia-noite. Não dormia tão cedo quanto eu durmo hoje em dia, mas não dormia esse horário. A nossa rotina ficava um pouco diferente, né? Ele ficava assistindo a série, eu ia dormir, e é isso. Até que a gente foi tendo uma rotina mais frequente
de dormir juntos e simplesmente aconteceu. Eu acordava cedo para fazer as minhas coisas. Na época da faculdade eu acordava 4 e pouco para estudar antes da faculdade. Depois da faculdade eu treinava. E isso é um outro ponto importante. A gente precisa identificar os nossos horários de maior foco. Então o meu principal objetivo na faculdade era o estudo. Eu consigo estudar bem de manhã, é o meu momento de maior foco. Então eu deixava o treino, mesmo que fosse um treino meio forreca, na parte da tarde, porque a prioridade naquele momento era o estudo. Então ele foi vendo aquilo, né? Eu acordando cedo para poder estudar, para poder treinar, etc. E aí acabou que começou a se tornar mais natural para ele também. Hoje em dia, quando a gente não tava dormindo junto todo dia, né? Antes da gente noivar, antes da gente se mudar, ele me mandava mensagem 8h20, 8h30. Boa noite, amor, tô indo dormir. Indo dormir às vezes mais cedo do que eu. E hoje em dia a gente já tem uma rotina completamente encaixada. E isso facilita muita coisa. Mas é isso, meus amores. Chegando agora no hospital. Vou ficar até às 7 hoje, porque eu consegui uma colega pra me render às 7. E depois partiu casa. Não filmarei nada no hospital. O máximo que eu filmo é subir nas escadas do hospital e mais nada, porque por motivos óbvios não pode ter filmagem dentro desse local. Um beijo. 8h30, banho tomado, série ligada, skincare feito e agora evaporar. Dormi muito e amanhã a gente vai acordar cedinho pra treinar. Depois tem o cerâmica, depois tem o almoço do casamento da Carol e do Diego. E depois acabou sexta. Gente, eu tô com uma olheira. Bom dia, meus amores. 5h31. Hoje é dia 17 de outubro e sexta-feira. Seguimos na nossa rotina matinal de todos os dias. 2 copos de água em jejum. Bom dia, meus amores. Hoje é dia 19 de outubro, são 7h34 e estou 2 dias sumida do nosso vlog, porque ontem, sexta-feira, foi o dia do casamento da Carol. A gente saiu para um almoço para comemorar e o almoço foi 2 da tarde, começou. E aí acabou lá toda a conversa, não sei o que, os convidados começaram a ir embora por volta de umas 4. E aí, simplesmente, continuou eu, ela e o noivo, né, que é o Diego, até 10 horas da noite. Bebemos vinho com força. Graças a Deus eu tava de olho na água, dei uma segurada, mas o Iago e o Diego foram de arrasta. Então, no sábado a gente simplesmente só queria dormir. A gente foi dormir umas 10h30, mais ou menos, mas eu não sei se é por conta do álcool, sei lá o que é, mas a gente ficou mal no dia seguinte, não especificamente de ressaca, mas tipo assim, um cansaço bizarro. Isso é velhice, né, gente? Tá chegando, se não temos mais 18 anos, então qualquer saidinha assim, ainda mais eu, e ainda aguenta mais um pouco, mas eu, assim, pouquíssimas vezes faço essas coisas de sair, de dormir mais tarde, de beber nessa quantidade. Zero mesmo, porque eu não gosto. Prefiro acordar cedo, enfim, eu e Carol falando, gente, vambora, chega de vinho. Carol queria correr e eu queria fazer treino de pernas, só que o noivo tava animado, enfim, e era o momento dele, ele queria aproveitar, e é isso, então ficamos lá, e foi muito bom, foi bem divertido. Tô me arrumando que eu tô indo pro hospital, por isso que eu tô meio
desfocado, mas enfim. Ontem a gente acordou 8 horas, tomamos café, fomos assistir série, ficamos 2 vegetais na cama. Depois a gente almoçou e assim, é completamente compreensível isso, né? Quando a gente tá de ressaca, quando a gente dorme fora do nosso horário, tudo desregula na gente, inclusive a nossa capacidade de discernir sobre saciedade, fome. A gente fica com uma seletividade alimentar. Então ontem a gente tava assim, querendo comer tudo menos uma comida saudável. Aí a gente queria pedir um japonês, porém na hora do almoço tava fechado. Aí a gente comeu frango, legumes e arroz. O Iago não aguentou comer muito, porque ele tava meio embrulhado. Eu comi pouco, mas comi uma quantidade boa, assim, que me saciou. E foi isso. Aí dormimos a tarde toda, acordamos à noite, pedimos um japa e voltamos a dormir. A gente tá vendo uma série chamada O Conto da Aia, The Handmaid's Tale, no Prime, acho que é no Amazon Prime. Muito, muito maneira. Pesada a história e tal, mas muito maneira. E hoje vai ser o último episódio, que eu não sei se vai dar tempo de assistir, porque eu tenho plantão agora, né? Vou pro hospital e só saio às 8, infelizmente. Hoje é dia de prova do Enari. Muitos plantonistas estão na prova, então eu não consegui passar o meu plantão para poder sair mais cedo. Eu queria, inclusive, passar a parte da tarde, mas não consegui. Então, provavelmente, vou ter que ficar lá até 8 horas da noite. Ou seja, muito provavelmente não vamos conseguir assistir a série, o último episódio hoje. Provavelmente não aparecerei mais aqui, porque eu vou ficar lá na luta, né? Gente, hoje o tempo está nublado. Se Deus quiser, vai chover muito, porque pela previsão tá dizendo que vai ter chuva. E quando tem chuva, o hospital ele fica numa paz maravilhosa. Só vai, de fato, quem tá precisando. Outra coisa que eu ia falar com vocês. Teve um vídeo que eu postei, que se eu não me engano foi meu último vlog, que uma seguidora comentou que meu áudio estava muito baixo. Ouvindo pelo meu computador, ouvindo pela câmera, ouvindo pelo celular, tava num volume top. E eu não sei se era o computador dela, não sei se o meu computador aumenta o áudio, enfim. Então eu queria esse feedback de vocês, deixa nos comentários se de fato tá um áudio baixo, se pode melhorar, enfim. Minha bancada está o caos. Isso aqui vai ser tudo organizado amanhã, porque hoje eu vou chegar, não vai ter a menor condição. Agora eu vou pro hospital. E é isso, meus amores. Um beijo e até amanhã. Ou até hoje à noite. Vamos ver. Cheguei em casa, 8h40. Não cheguei agora, cheguei um pouco mais cedo. Cheguei umas 8h15, mais ou menos. O Iago desceu pra pegar o hambúrguer, que chegou uma delícia. E eu só queria uma água com gás bem geladinha. Porém, comprei um engradado do Mercado Livre, achando que era água com gás e era essa água aqui normal. Mas tudo bem, vamos comer um hambúrguer agora. Divino, depois capotar, que amanhã começa mais uma semana. Gente, hoje eu acho que foi o primeiro plantão de muitos que não foi tão sofrido ficar até 8 horas, que normalmente vai dando 7, eu vou ficando tão agoniada, assim, cansada, exausta. Mas hoje não foi assim, hoje foi diferente. Talvez porque eu não tenha acordado tão cedo, né? Porque normalmente eu acordo 4h40, então é natural que fique muito cansada. Mas é isso. Ótima dica para você que está com fome, não comer feito uma maluca quando a comida chegar. Então eu sempre, antes de todas as refeições, bebo um copão de água. Porque às vezes a gente não tá com fome, a gente tá com sede. E eu lanchei, me nutri. Então assim, vai chegar um hambúrguer, uma batatinha frita, é natural que a gente vá esbaforida e coma e não aproveite de fato a refeição. Então essa é uma ótima dica. E é isso, meus amores. Um beijo e até amanhã. Bom dia, meus amores. Dia 20 de outubro, são 8h42. Acordei hoje um pouquinho mais tarde, acordei 7 horas mais ou menos. Segunda-feira é um dos meus dias off, como vocês sabem. Hoje eu tenho dentista, então eu vou ficar lá no dentista o dia inteiro para fazer uns ajustes no meu dente com a Vitória, que é a minha amiga desde... Gente, deve ter uns... Lá quando chegar eu vou apresentá-la para vocês. Enfim, então hoje de manhã eu vou ficar nessa função até sabe-se lá Deus que horas.
À tarde eu tenho personal. Então agora de manhã eu vou levar meu Kindle, porque eu já sei que eu vou ficar lá 50 mil horas pra tentar dar uma lida. E hoje estão vindo montar o restante da marcenaria. Eu estou bem animada com isso. Espero que fique tudo lindo e vai ficar. Ana tá chegando aqui agora. Enfim, cuidar da casa, fazer nosso almoço e para recebê-los também, porque eles vão vir montar o móvel hoje 10h30. O que ficou pendente de marcenaria foi o buffet e o painel com o rack da sala. Confesso para vocês que vocês já viram nos vídeos, né? Mas agora quando eu estiver saindo eu vou fazer um tourzinho para mostrar. Eu tava bem receosa se esse painel não ia pesar. Quando eu mandei fazer, eu não tava com isso na cabeça, até porque o apartamento não tava pronto. Ele não tava pintado, ele não tava com os móveis. Então assim, eu não fazia ideia que poderia correr o risco de pesar. Mas agora já não tem mais o que fazer, né? A gente já pagou, o negócio já tá pronto e vai ser montado hoje. Mas eu fiquei bem satisfeita com uma decisão minha, que foi ter pintado o apartamento inteiro, exceto os quartos, de branco, branco igual o branco do teto, branco mesmo, nada de cinzinha, begezinho, nada disso. E eu fiquei muito na dúvida, porque na minha casa, e na casa do Iago também, lá na minha casa já foi tudo branco, minha mãe enjoou, e aí ela pintou de um cinzinha bem depressivo, bem feio. Que na época eu achava assim, ok, não me incomodava muito, e eu acho que é uma cor, assim, muito comum, que, enfim, todo mundo coloca e tal, e aí acaba meio que se tornando uma moda, e as pessoas não refletem sobre aquela cor. Isso é uma coisa muito que acontece muito. A pessoa simplesmente vê o que está sendo mais usado, não reflete sobre aquela cor e coloca. E, gente, sinceramente, eu acho muito, muito, muito feio, e fica um tom meio depressivo. Não sei, cara, eu tô com um ranço de cinza. E aí eu comecei, antes de pintar o apartamento aqui, eu comecei a pesquisar muito, comecei a acompanhar muitos arquitetos, via muitos projetos, e alguns, quando o cinza é uma coisa assim muito discreta, só para não ficar o branco, fica até que ok. Mas os projetos que eu mais gostava eram os projetos que eram o apartamento inteiro branco. Porque dá uma suavizada, branco é branco, combina com tudo. Enfim, gente, assim, pra você fazer o retoque do branco, né, é muito fácil, só você passar um rolo e já resolveu tudo. Eu conversei isso com o pintor. Então, assim, é uma coisa muito mais simples. E, na época, quando a gente estava comprando a tinta, esse apartamento é dos meus pais, e tinha uma pessoa morando aqui antes, né, que a gente teve que pedir pra sair. Meu pai, além de advogado, ele é corretor de imóveis, então os apartamentos de imobiliária, eles têm que ser todos brancos, né, isso é um padrão. Não sei se todas as imobiliárias, mas enfim, todos que a gente já teve contato, quando eu morei no Rio, enfim, tudo segue esse padrão e é sempre branco. E aí, quando eu fui comprar a tinta, na verdade, quando a pessoa que morava aqui foi comprar a tinta pra pintar o apartamento e entregar, eu falei com meu pai, pai, acho que eu vou pintar com uma corzinha, não sei o quê, porque minha mãe não queria que eu pintasse de branco, né? Ela falou, minha filha, você vai enjoar, branco pesa, enfim, porque ela enjoou do branco da casa dela, e aí ela achou que isso pudesse acontecer aqui também. Aí, enfim, demorei, acabou que a gente comprou um tom de cinzinha, que a gente comprou um galão gigante, só que era uma tinta misturada, não é uma tinta pronta. Então, quando é uma tinta misturada, você não consegue trocar. Antes de pintar no apartamento inteiro, como eu tava naquela dúvida, enfim, eu falei pro pintor, vamos abrir a lata, já que não tem como trocar, vamos testar uma fita na parede e vamos ver qual vai ser. Resumo, achei horrível, era um cinza super pesado, enfim, muito ruim mesmo, e graças a Deus não colocamos ela. Aí, quando eu fui escolher a cor da tinta, meu pai falou, Vivian, vamos pintar de branco, branco é branco, que não sei o que, naquela, né, na defensiva. Não, pai, não vamos pintar de branco. Branco não sei o que, não, porque na época ainda não estava convencida disso. Eu falei pro meu pai que eu não queria. Enfim, experimentamos e achei péssimo. E aí depois que eu fiquei imaginando inteiro o apartamento cinza daquela cor, eu falei assim, não, vai ter que ser branco. O Iago não queria tudo branco, porque ele acha, enfim, cara de hospital. Só que assim, gente, o branco, ele fica top quando você... usa o branco certo, porque tem branco que é meio acinzentado, e quando você faz as outras composições da casa,
Então assim, ficou maravilhoso. Vou mostrar pra vocês. Tá meio zoneado, mas a gente ainda tá organizando. Aqui, o sofá são as almofadas que a gente terminou de organizar, né? A gente tá vendo qual vai ser a combinação. E as outras... Bom, tem duas combinações aqui, né? O verde com bege, essas duas aqui, que eu acho que essas que vão manter aqui na sala. E as outras eu acho que vão pra nossa cama. Aqui é a varanda. E aqui é onde vai ser o painel com o rack, que eu fiquei com receio de pesar. Essa porta aqui vai sumir, né, na marcenaria, que a gente vai botar ela invisível. Enfim, e aqui nossa mesa de jantar. E aqui vai ser o buffet. Essa televisão a gente tá pensando se a gente vai colocar ali no painel ou se a gente vai dar outro fim pra ela. E aqui vai ser um buffet bem grandão, bem top. E é isso. Mas eu estava falando outra coisa que eu me perdi agora. Peraí, deixa eu pegar a chave do carro aqui. Gente, me perdi. Vou ser bem sincera. Estava nessa dúvida sobre essa questão do móvel, se ia pesar. Mas agora, como a gente colocou tudo branco, isso vai ajudar muito a não pesar. E é isso. Quando eu tiver tudo montadinho, eu mostro pra vocês. Agora eu vou voar pro dentista. Que correria louca. São 2h54, fui no dentista, cheguei lá 9, saí 12h30, mais dentinhos resolvidos. Agora eu tenho que voltar quarta e sexta para poder fazer o clareamento nos dentes de baixo. E é isso, os rapazes do móvel chegaram lá em casa, já deixaram uma boa parte do material. Vão começar a montagem hoje, mas eles são enrolados, né? Então eu não imagino que eles vão terminar. Gente, eu não aguento isso. O sinal abre, dá 1 segundo, o cara já tá buzinando. Isso me dá um ranço. Acho que eu tô meio acelerada, tô meio avoada, porque, enfim, a gente precisava da chave da porta de serviço. E eu esqueci que eu deixei com minha sogra, porque eles foram entregar a cortina. Nós não estávamos em casa e ela precisou ficar com a chave para poder receber os prestadores de serviço. E aí esquecemos que a chave estava com ela, eu estava igual uma maluca procurando, cadê minha chave, cadê minha chave? E no final das contas lembrei. Mas enfim, eles estão indo já levar o restante do material. Vou treinar agora rapidão e depois vou ficar lá com eles nessa função, né? Acompanhando, enfim. E é isso, passei em casa depois do dentista pra almoçar e trocar a roupa, me encapotar, porque está um frio, a gente está 20 graus. O que é isso? Essa época do ano não era mais pra estar 20 graus. Não que esteja ruim, porque eu estou gostando desse friozinho, mas está bem atípico. Tô com 2 casacos, gente, misericórdia. Estamos num completo caos. A marcenaria chegou, está aqui. Bom, aqui é o painel onde eles vão colocar. Essa porta vai ficar invisível, como eu falei pra vocês. E aqui vai ser o buffet, né? Aqui tem esses 2 móveis que eu não entendi muito bem, porque eles são exatamente do mesmo tamanho. E a gente só vai ter um rack ali. Ah, lembrei agora. Eles provavelmente vão se unir aqui, ó. Isso aqui provavelmente vai colar aqui e vai ser um inteiro. Então eu imagino que isso daqui seja o buffet. E acho que o que ainda vai vir é o rack, né? Que vai ficar aqui em frente ao painel. E eles vão ter que vir finalizar amanhã.